Olá, querido aprovado, olá, querida aprovada, tudo bem? Aqui é a professora Silvia e vamos dar início à nossa aula 2 sobre funções, com a definição de funções. Dados dois conjuntos A e B formados de números reais não vazios, uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que o par ordenado x, y pertença à função. O que isso quer dizer na prática, né? Todos os elementos de A possuem imagem e cada elemento de A tem uma única imagem. Nós temos outras definições também de funções bem interessantes. A gente tem que função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, representado pela variável y. Daí a gente tem a lei da formação da função, né? A fórmula que relaciona os elementos do domínio com os elementos do contradomínio, certo? E outra definição importante é que a função ela é uma relação de um conjunto em outro, onde cada elemento do domínio tem uma e somente uma imagem no contradomínio. E uma coisa importantíssima, todas as funções são relações, mas nem todas as relações são funções. Por exemplo, a relação que leva o elemento 1 ao elemento 1, o elemento 1 ao elemento 2, o elemento 3 ao 4, por exemplo, ela não é uma função. Por quê? A gente tem que um único elemento, no caso aqui o 1, ele tem duas imagens diferentes, né? O 1 e o 2. Ou seja, ele está relacionado a múltiplos elementos. E isso não pode acontecer para que seja função. Esquema de flechas. Uma relação F não é aplicação ou função se não satisfizer uma das condições abaixo. Primeira, é necessário que todo elemento x pertencente a A participe de pelo menos um par xy pertencente à função. Isto é, todo elemento de A deve servir como ponto de partida de flecha. A gente tem esse elemento aqui que está sozinho, né, no domínio. Isso não pode acontecer. Ele precisa ter uma imagem, precisa que uma flecha parta dele e tenha um elemento aqui no contradomínio, ou seja, possua uma imagem. Segunda condição, é necessário que cada elemento x pertencente a A participe de apenas um único par xy pertencente à função. Isto é, cada elemento de A deve servir como ponto de partida de uma única flecha. A gente tem esse elemento aqui do domínio que possui duas imagens diferentes aqui no contradomínio. Isso também não pode acontecer para que seja uma função. Então, nesse caso aqui, f não é função. Gráfico cartesiano. Além do diagrama de flechas que a gente viu anteriormente, a gente pode verificar pela representação cartesiana se uma relação f de A em B é ou não função. Basta a gente traçar uma reta paralela ao eixo y, conduzida pelo ponto x0, em que x pertence a A, e se encontrar sempre o gráfico de f em um só ponto, a gente vai ter que é função. Vamos ver como isso acontece? Nós temos esse exemplo aqui de uma relação f de A em R, com A igual a x pertencente aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Então, se a gente traçar retas paralelas aí ao eixo y, encontrar o gráfico em apenas um ponto, então é uma função. Ao contrário desse segundo exemplo aqui, que a gente traça retas paralelas ao eixo y e elas tocam em dois pontos diferentes, ou seja, o mesmo elemento possui duas imagens, portanto, essa relação aqui ela não é uma função. Terceiro exemplo, ele é bastante interessante, porque a gente traçando aqui retas paralelas ao eixo y, nesse pedacinho do gráfico dessa função, que tem x de 2 a 4, né, aqui no gráfico, se a gente pegar somente esse intervalo, ela
será a função. Mas se a gente pegar esse intervalo de 0, x igual a 0 até 4, né, inclusive, a gente vai ter que não encontra o gráfico da função. É como se fosse aquele elemento solto, né, que a gente viu no diagrama de Euler-Venn, né? Esse elemento aqui tinha imagem, mas esse aqui não tinha. Então, seria esse caso aqui no gráfico. Então, assim, se você considerar esse intervalo, né, de 0 a 4, não é função de A em R, pois a reta vertical conduzida pelo ponto 1, 0 não encontra o gráfico de F. Então, pode acontecer uma questão de prova que tem um gráfico desse tipo e pergunte se é função ou se é relação. Então, você tem que saber essa diferença. Seria esse caso anterior do diagrama de Euler-Venn que a gente viu, que tem um elemento do domínio que não está partindo flecha. Domínio e imagem de funções. Numa função f que leva elementos do conjunto A elementos do conjunto B, as variáveis estão no conjunto A e os valores assumidos, calculados por elas mediante uma lei ou fórmula, estão em B. O conjunto A é chamado domínio, df, da função, e o conjunto B é chamado contradomínio, cd de f, da função. Os valores encontrados em B, contradomínio, mediante os cálculos, pertencem a um subconjunto de B chamado imagem, imagem de f, né, da função. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Exemplos. Seja o conjunto A 0, 1, 2, 3, 4 e B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos definir as funções f de x de A em B e g de x de A em B também, relacionando os conjuntos. A variável x pertence ao conjunto A, pois é f de A em B, ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui dois diagramas de Euler-Venn. E a gente tem o elemento A, o conjunto A, na verdade, o elemento 0 do conjunto A, 1, 2, 3, 4, conforme a gente já tinha visto. Está levando a elementos do conjunto B, certo? E estão faltando esses elementos aqui no contradomínio, eles não são imagem de nenhum elemento do domínio. Então, isso é função, só não seria função se fosse aqui no domínio da função, ok? Aí realmente não seria função. Então, qual é o domínio aqui? São esses elementos do conjunto A, ó, 0, 1, 2, 3, 4, e o contradomínio são todos os elementos do conjunto B, até aqueles que não recebem flecha, ó. Então, são os números de 0 a 10. Agora, a imagem, ela é representada pelos elementos que recebem as flechas, ou seja, né, vão ser aí os resultados, né, os valores, né, após você colocar o x na função, na lei da função, vão ser os valores correspondentes de y, né? Então, quais seriam esses? 0, 2, 4, 6 e 8. E essa função aí, a lei de formação é 2x, né? Y é igual a 2x. Vamos a algumas observações importantes. Quando o domínio de uma função é o conjunto dos números reais, significa que qualquer número real pode ser colocado como variável na fórmula ou lei que define a função f de x. Ou seja, né, você pode colocar qualquer valor para x nessa função que vai ter aí, vai fazer parte, né, do resultado da função, né? Então, a imagem vai ser o próprio conjunto dos números reais, ok? É, então, assim, quando a gente tem que o domínio da função é o conjunto dos números reais, qualquer valor de x poderá ser calculado. E a imagem também será, imagem da função será os reais, ok? Conforme está aí nesse exemplo, que a função, né, f de x é igual a 3x mais 4. Agora, nem sempre é assim, né? O domínio da função dada por f de x igual a x mais 3 dividido por x menos 1 é reais menos 1. Por quê?
O x não pode assumir o valor 1, porque senão o denominador aqui vai ser zero. Então, a gente não pode ter o 1 como elemento aí do domínio. E na letra C também tem uma restrição, deve ter uma restrição no domínio, porque a gente tem uma função que tem aí uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x menos 2, e o domínio ele tem que ser x maior ou igual a 2. Por quê? Porque se ele for negativo, ele já não pertence aos reais, e sim pertence ao conjunto dos números complexos. Então, ó, o radicando negativo na raiz quadrada não está definido no conjunto dos reais. Por isso, nós precisamos dessa restrição. A gente precisa sempre ficar atento nos problemas de equações, inequações, de fazer, né, essas restrições, ver se precisa, né, de uma restrição no domínio, né, a condição de existência daquela equação, daquela inequação. Precisamos ficar atentos nas questões sobre isso. Função sobrejetora. Uma função f de a em b é sobrejetora se e somente se, para todo y pertencente a b, existe um único elemento x pertencente a A, tal que f de x pertença a y. Ou seja, né, a f, né, de a em b é sobrejetora se e somente se a imagem da função f é o próprio conjunto, né, b é o próprio contradomínio, ok? A gente vai ver isso nos diagramas de Euler-Venn e também nos gráficos. Exemplo, a função f de a igual a menos 1, 0, 1, 2 em b, 0, 1, 4, definida pela lei f de x igual a x ao quadrado, é sobrejetora, pois para todo elemento y pertencente a b, existe o elemento x pertencente a A, tal que y igual a x ao quadrado. Vamos ver como isso funciona. A gente tem que, para todo elemento de B, converge pelo menos uma flecha. Então, não tem problema esse elemento aqui receber duas flechas, ok? O que importa é que a imagem da função ela vai ser igual ao contradomínio, né? Igual a quantidade, né? Aos elementos do conjunto B, certo? Certo? Então, a imagem de F, para ser sobrejetora, ela tem que ser igual ao contradomínio. A gente vai ver também que, geralmente, a função quadrática é sobrejetora, ok? Mas a gente vai ver que existem também exemplos que não são. Função injetora. Uma função f de a em b é injetora se e somente se, quaisquer que sejam x1 e x2 de a, se x1 diferente de x2, então f de x1 diferente de f de x2. O que isso quer dizer? Que a gente tem que uma função injetora se e somente se elementos diferentes do conjunto A possuem imagens diferentes no conjunto B. Vamos ver como é que isso funciona no diagrama de Euler-Venn. Exemplo, a função f de a igual a 0, 1, 2, 3 em b igual a 1, 3, 5, 7, 9, definida pela função f de x igual a 2x mais 1, ela é injetora, pois dois elementos distintos de a têm como imagem dois elementos distintos de b. Observemos que não existem duas ou mais flechas convergindo para o mesmo elemento de B. Então, aqui pode faltar, né, sobrar elementos, né, no contradomínio, mas não pode ter um elemento dentro do contradomínio recebendo mais de uma flecha, ok? Então, essa é a diferença, né, para sobrejetora. Pode sobrar elementos, mas não pode faltar, né, elementos recebendo flechas, mas pelo menos uma flecha, né? Não pode, não, somente uma flecha, não pode, pelo menos no caso a sobrejetora, tá? Então não pode receber mais de uma flecha. A gente tem que saber essa diferença entre injetora e sobrejetora. Função bijetora. A gente já viu o que é função injetora, o que é função sobrejetora. Agora, função f de a em b é bijetora se somente se f é sobrejetora e injetora.
Na prática, né, não pode sobrar elementos, né, no contradomínio sem receber flecha, nem o mesmo elemento contradomínio receber mais de uma flecha. Vamos ver isso agora no diagrama de Euler-Venn. Nós temos como exemplo aí a função f de a igual a 0, 1, 2, 3, em b igual a 1, 2, 3, 4, definida por f de x igual a x mais 1. A gente vê que não tem elemento aqui faltando, né, receber flecha, nem, nem elementos, né, aqui do contradomínio recebendo mais de uma flecha. Seria algo assim, bem certinho, né? Cada elemento aqui do domínio partindo uma flecha em um único elemento do contradomínio, ok? Então, observemos que para cada elemento de B converge uma só flecha. Observação, e ela é muito importante. Existem funções que não são sobrejetoras nem injetoras. Por exemplo, a função de R em R definida por f de x igual a módulo de x. Isso aqui pergunta de questão de concurso com certeza. Então, precisamos lembrar que existem funções que não são sobrejetoras nem injetoras. No caso, aí a gente tem um exemplo da função de R em R definida pelo módulo de x, ok? Agora vamos fazer o reconhecimento através do gráfico. Quando uma função é injetora, sobrejetora ou bijetora, quando a gente tem gráficos de funções. Nesse caso, basta a gente analisar o número de pontos de interseção das retas paralelas ao eixo x, conduzidas por cada ponto 0, y, em que y pertence a B, contra domínio de f, né? Lembrando, né, que para a gente ver se é função, né, o que a gente vai ter que fazer? Traçar retas paralelas ao eixo y. E para reconhecer se a função é injetora, bijetora ou sobrejetora, a gente traça retas paralelas ao eixo x, ok? Tem essa diferença aí, que é preciso saber. Se cada uma das retas cortar o gráfico em um só ponto ou não cortar o gráfico, então a função é injetora. Então, a gente tem exemplos aqui da função de R em R, f de x igual a x, né? Identidade, função identidade. A gente traça retas paralelas aí ao eixo x e só toca em um ponto, ou nesse caso aqui, a função que leva reais positivos ou não negativos, né, aos reais, e a função quadrática. Então, a gente tem que essa função aqui em particular, né, ela é injetora. Toma cuidado, porque nas questões geralmente parece a função quadrática de R em R, né? E de R em R, ela é sobrejetora, ok? E não injetora, tá? Então, aqui é um caso particular, né, especial, que pode também cair, né, nas questões de concurso, porque eles gostam exatamente desses detalhes da teoria. Então, vamos ficar atentos. Agora, se cada uma das retas cortar o gráfico em um ou mais pontos, então a função ela é sobrejetora. Aqui, esse caso, né, f de R em R, f de x igual a x menos 1, né, a gente traça as retas paralelas, só está tocando em um ponto, né? Mas para ser sobrejetora pode tocar em um ou mais pontos, como é o caso aqui da quadrática, ok? Mas que leva reais em reais não negativos. Então, fica atento a essa questão aqui do domínio e do contradomínio para que seja realmente uma função sobrejetora e não somente injetora. E para ser bijetora, cada uma das retas deve cortar o gráfico em um só ponto. Ó, é a f de R em R, f de x igual a 2x. A gente tem, né, traçando retas paralelas ao eixo x, só toca em um ponto, né, do gráfico, ok? Assim como esse outro exemplo aqui, f de R em R, tal que f de x é igual a x vezes o módulo de x, ó. A gente vai ter aí traçando retas paralelas ao eixo x e está tocando em um só ponto. Então, ela precisa ser injetora
e sobrejetora ao mesmo tempo, para ser bijetora. E não pode acontecer, né, de não cortar o gráfico, como é injetora, e também cortar, né, em mais de um ponto, como no caso da sobrejetora. E sim, só pode cortar em um ponto. Função inversa. Dada uma função f de a em b, se f é bijetora, então se define a função inversa como sendo a função de b em a, tal que a, a função inversa de y é igual a x, ok? Então a gente tem o elemento aqui x do conjunto A, né, levado pela função f a um elemento y do conjunto B, né? E no caso da inversa, a gente tem esse mesmo elemento y sendo levado aí pela função inversa ao elemento x. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, na prática, o que que a gente observa? Que para obter a função inversa, basta permutar as variáveis x e y, ok? Então, se eu tiver aqui y igual a x mais 1, no lugar do y eu ponho x, e no lugar do x eu ponho y, e eu vou obter, então, essa função inversa, ó. Então, eu vou ter x igual a y mais 1, então, essa função inversa vai ser quanto, né? Eu vou isolar o y, eu vou ter que y é igual a x menos 1, ok? Letra B, o domínio da função inversa é igual ao conjunto imagem de f. E o conjunto imagem da função inversa é igual ao domínio de f. Então, troca, ok? Em relação à função original. E os gráficos da função e da sua inversa são curvas simétricas em relação à reta y igual a x, ou seja, a bissetriz do primeiro quadrante. Função composta. Chama-se função composta ou função de função a função obtida substituindo-se a variável independente x por uma função. Simbologia. A gente lê da seguinte forma: f círculo g de x ou f composta com g de x igual a f composta com g de x, né? Você pode colocar dessa forma, com um círculo, né? Ou dessa forma aqui, substituindo x pela função g de x. Ou então, você pode ter g círculo f de x ou g composta com f de x, mas você também pode ler isso aqui como g composta com f de x, tá? Eu não vejo muita gente chamar, né, de g círculo f de x, e sim g composta com f ou f composta com g. Então, a gente tem aqui o x sendo elevado pela função f ao elemento y, né, como resultado, e o y por outra função, no caso g, sendo levado, e como resultado a gente tem o elemento z. E no caso da composta, a gente já tem esse resultado aqui automático, ó. O elemento x, como resultado já o elemento z do conjunto C. Uma observação importante, a composição de funções não é comutativa, isto é, em geral, temos que f composta com g é diferente de g composta com f. Para a gente fechar aí nossa aula, função par e ímpar. Para saber se uma função é par ou ímpar, basta verificar se f de menos x é igual a f de x ou a menos f de x. Vamos lá. Função par. Uma função é par se f de menos x é igual a f de x para todo x no seu domínio. O gráfico de uma função par ele é simétrico em relação ao eixo y. Domínios opostos ou valores simétricos de x e imagens iguais. A gente tem como exemplo aí o módulo de x e o x ao quadrado, ok? Outra coisa importantíssima, ó, uma função polinomial será sempre par se todos os expoentes da variável forem par. Por exemplo, aqui, x elevado à quarta potência mais x elevado ao quadrado. Então, aqui são as características da função par, que a gente tem que guardar aí na hora de fazer
as questões. A gente vai ver como é que é isso na prática nas questões da nossa lista de exercícios. Função ímpar. Uma função é ímpar se f de menos x é igual a menos f de x para todo x no seu domínio. O gráfico é simétrico em relação à origem. Os domínios são opostos e as imagens também, ou seja, imagens simétricas. Como exemplos aí, a gente tem x ao cubo e o gráfico da seno de x, ok? E a observação importante, né? Uma função polinomial será sempre ímpar se todos os expoentes da variável forem ímpares. Por exemplo, x à quinta mais x ao cubo. Agora, isso aqui, essa observação você tem que guardar no coração na hora das questões do concurso. Por quê? Existem funções que não são pares nem ímpares. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, quando o gráfico da função não possui paridade, não é simétrico em relação ao eixo do y ou à origem. Ou seja, não é par nem ímpar, né? Quais funções seriam essas, né? As que misturam, né, expoentes das variáveis é uma mistura de par com ímpar, ó. Menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Aqui, no caso, o expoente do x é 1, então é ímpar. Então, nesse caso aqui, a função não é par nem ímpar. Vamos ficar atentos, porque tem muita questão explorando esses detalhes da teoria. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tentem fazer os exercícios antes de verem as explicações das soluções, ok? E vejo vocês lá, então, na resolução das questões. Até a próxima.